Se você quiser dar Ficou. retro, Isso, se você quiser colocar melhores momentos de Aí, ó, tá vendo? 2024. Obrigado, Wallace. Então, começando aqui de novo, rapidinho, que a gente tá gravando agora. Hoje é sobre desigualdades. Aí eu falei aqui agora sobre as desigualdades, né? Sobre a reencarnação, que só a reencarnação mesmo poderia explicar essa desigualdade na Terra, em decorrência de vidas passadas. Que hoje a gente vê ações de governos, né, como as guerras, que são gastos bilhões em dinheiros que poderiam ser utilizados para acabar com a fome, a miséria e tantos problemas de saúde pública e outras situações que ajudariam a população como um todo diminuindo ou acabando com tanta desigualdade. Que é justo que uma pessoa que trabalhe e ganhe dinheiro tenha, sim, o seu conforto e alguns excessos, mas que desses excessos ela possa partilhar, né? Dividir para quem não tem, para pessoas com outras necessidades. E essa é a forma dela contribuir também. E que na evolução espiritual, não importa se somos ricos ou pobres, precisamos ser justos, dignos, e na pobreza que se mantenha a honorabilidade, e na riqueza que mantemos a generosidade. E para o próximo. Desigualdade das aptidões. Então, perguntas e respostas dos livros dos espíritos. Acabamos de falar aqui sobre o livre-arbítrio, sobre as aptidões, né, que cada um vem com uma aptidão. Então, uns, eles nascem com a vontade de desenvolver na parte de construção, outros de limpeza, outros de... E por isso que ele fala aqui que o que um não faz, o outro fará. Porque sempre no mundo vai haver alguém querendo fazer algo que alguém não quer fazer. E é assim que funciona. Que mais? E que a gente vê em muitos casos, né, que espíritos superiores precisam vir para serem exemplos num mundo onde talvez a gente não consiga enxergar a moral, o desenvolvimento espiritual, né? Não está sendo assim tão grandioso e a gente realmente precisa de espíritos superiores para nos auxiliar e serem esse exemplo que falta para que mais pessoas consigam desenvolver. O próximo. Desigualdade das aptidões ainda. Pergunta 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um envoltório mais embotado ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Então, mais uma vez, né? A gente já falou aqui sobre a evolução espiritual, que uma vez que você conseguiu adquirir um grau evolutivo, você não volta, você pode estacionar, mas você não volta. E isso eu acho que fica claro aqui. Sobre a caridade e a necessidade de entendermos que nós precisamos uns dos outros, né? Que não adianta, ninguém está aqui para ser sozinho. A coletividade é a chave eu acho, para essa evolução espiritual. A gente já falou aqui também sobre os monges, né? Que eles têm uma evolução espiritual individual, porque eles ficam sozinhos lá em montes,
tal, e é muito bom, porque eu acho que o autoconhecimento ele é importante, mas quando você não coloca essa prática na sociedade, no conjunto, no todo, é muito difícil, porque é muito fácil você se excluir do mundo e falar, ah, eu não cometo nenhum um pecado, assim, no sentido de eu não invejo, né? Eu não me irrito, não perco a paciência. Mas quando uma vez que você sai uma vez que você sai dessa bolha sozinha, né? E você começa a viver em sociedade, você vê que é muito difícil, né? Porque o outro te desafia todos os dias, né? Eu acho que é isso. É, a gente todos os dias se desafia quando a gente tem uma outra pessoa, por exemplo, dentro de casa, com os nossos filhos, que a gente tem que treinar a paciência o tempo todo, que eu acho que é muito difícil. E tantas outras coisas, com o companheiro, com os pais, com os amigos, né? Porque cada um é de um jeito. E é exatamente essa diferença que faz com que a gente trabalhe, é, a nossa evolução, né? E o Rani, sabe, na família, então, no nosso lar, na casa espírita, todo dia nós somos bombardeados com tudo, sabe? E assim, tem tanta literatura linda, maravilhosa, tanto ensinamento, mas se a gente não aprender a praticar isso tudo na nossa vida diária, fica tudo em vão. E a gente não pode se apegar. A diferença das pessoas nos ajuda a cada dia a evoluirmos, é verdade. Então, quando você, tá bom que agora aparece comentário na tela, que agora nem precisa ninguém ler, você mesmo Ah, vê aí, ó. Como é que é a tecnologia? E não tem fio, olha, pra você ver que maravilha isso aí, sabe? Então, assim, isso é hoje. desigualdades sociais. Falei, pega dos comentários, tem mais gente aparece. Tem aqui. Não, mas aí eu não vou mexer não, Laura. Não vou mexer não, deixa quieto. Não sei, acho que é Não, por aí. eu consigo abrir aqui porque se ele não está conectado, eu estou conectado. Esse rapazinho Ah, aqui. tá. Continua Então falando. vamos lá. Pergunta 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue, mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, de novo, a Terra é uma experiência, né? É o espírito que é eterno. Então, assim, Deus não criou a gente é, desiguais. Ele criou a gente igual. E nós fizemos essa desigualdade. Então, eu entendo que, por conta dos nossos problemas de egoísmo, orgulho, a gente dificilmente vai conseguir criar uma igualdade, né? E como a Jane mesmo falou, se a gente distribuir igualmente, uns vão querer gastar mais com umas coisas e outros com outras, então, de fato, é só o espírito que é puro e a gente não, talvez não consiga criar essa igualdade no mundo, né? Inclusive a desigualdade por merecimento, né? É muito difícil, talvez, por conta da moral também, a gente ter essa. É porque o merecimento é uma coisa individual, né? Exato. Você acontece porque, que a Reni tem mais dons do que eu, não. Tudo é merecimento. Eu estou lendo um livro, né, que é As Sete Esferas, né, que tem tudo a ver com isso aqui que você está falando. E lá fala o seguinte, que até para você, até seu bônus horas, tudo que você recebe é conforme o seu merecimento. Exato. E aqui também é assim também. Ai, mas a desigualdade social um dia vai sumir. Aí está explicando ali, some a desigualdade social, mas não a de merecimento, porque Exato. mesmo
que todos estejam socialmente comendo, morando bem, se vestindo, tem essa igualdade social, porque o egoísmo e a vaidade vai sumir, né? O do merecimento não, porque Não. daí você tem a sua herança kármica, Exato. né? Que mesmo que você esteja bem, vai ter a desigualdade do merecimento, porque eu posso ter feito pouquíssimas coisas no bem, o Márcio já fez muita, então de repente ele vai ter algo mais, Mas não é isso? É perfeito essa a- organização divina, essa ó, justiça peraí, divina. aqui em perdi já. Aqui em Recife as pessoas Tava falando, aqui em Recife, as pessoas que moravam em palafitas receberam através do governo suas casas, mas eles venderam e voltaram para as palafitas. Olha, Olha como é que é um exemplo tão claro. muito claro. E a gente, às vezes, a gente quer que porque nós pensamos que o material é a igualdade, na verdade não é. Por exemplo, assim, é que a gente tem essa visão meio errada, né? Porque você vê nos mundos crísticos, são níveis diferentes que a gente não tem capacidade. Lá deve ter um sistema diferente do nosso. Então, porque devido à nossa rusticidade espiritual, é que a gente vê isso ainda. eu acho que quando. Desculpa. Não, eu só queria comentar, estava aguardando para um momento assim, oportuno, para poder falar, porque eu acredito que, nossa, e acho que o Mário colocou aí, você também, a questão do desafio, que não é na desigualdade, acho que não tem nada a ver com desigualdade, apesar de que existe É a só que ela desigualdade. existe, né? É só que ela existe. Mas ontem a gente estava conversando isso e é um sentimento de plenitude. Você pode, tem pessoas com todos os bens materiais que desejam, aviões estacionados e não se sente pleno, Não. Isso. está faltando alguma coisa. E tem pessoas que não têm nada, às vezes moram numa casinha de sapê na montanha, mas se sente plena. Plena. Uhum. Né? Então, eu acredito que o que vai ser importante aí no futuro é essa sensação de plenitude. A desigualdade vai ter. Agora, eu posso querer lutar e reclamar e tudo por uma quantidade, mas que não necessariamente vai me dar a qualidade. Eu acho que a gente tem que buscar essa interação com o Pai. E aí, na doutrina tem a pergunta, eu não esqueço, não consigo lembrar o número da pergunta, mas fala como o Espiritismo pode ajudar a humanidade. Aí fala iluminando a consciência. Isso. Porque a consciência iluminada, a pessoa, então, melhor compreende o que está à sua volta. E às Sim. vezes, eu estava falando, às vezes um pratinho de feijão com arroz vai te trazer uma plenitude, enquanto se você for num restaurante super chique, o garçom talvez vai te olhar e vai reclamar de alguma coisa, ou vai desentender com você, e aí você vai sair de lá chateado. Mas aqui, Rani, só um pouquinho, eu sei que você tem que ter a palestra sua, tá? Não, pode falar. Eu tô Nós falando, raciocinando né? aqui. E o seguinte, o que acontece com tudo isso, Márcio, é que devido ao nosso crescimento espiritual, sabe, tudo é isso, porque é com quem que nós conectamos, certo? Então, muitas das vezes, quando você está mais próximo a uma esfera angelical, você é mais grato, você é mais, merece mais as coisas, sabe? Então, por aí, eu acho que tudo, como é que o espiritismo vai? É até a gente dar a percepção que nós temos um corpo espiritual, um corpo emocional, a frequência, até nós abrirmos essa consciência para a gente entender que nós não somos só o físico, nós somos outros envoltórios que ainda a gente às vezes não percebe ainda. Se a gente colocar aqui também a chave como merecimento, eu penso assim, que, de fato, não importa se você é rico ou se você é pobre. O que importa é o que você vai fazer com o que você tem, né? Então a gente vê pessoas que não têm praticamente nada, moram assim numa situação precária mesmo, e tem uma casa limpa. E a casa é organizada, né? E a pessoa batalha todos os dias para ser feliz. Então, o tanto que ela batalha, ela fica feliz, por exemplo, de comprar, às vezes, um refrigerante e tomar no final de semana, porque é o que ela batalhou para conquistar. Coisas curtas, eu tô falando, né? Simples. E quando você acaba tendo muito, que a gente fala do material, a gente vê muitos famosos, por exemplo, inclusive, pessoas que também não tinham nada e de repente conseguiram muito em pouco tempo, com depressão.
porque já consegui, tipo assim, já conquistaram tudo que o dinheiro podia dar e estão infelizes. Porque não é sobre, de fato, o material, não é sobre ter, é sobre ser. E aí, o que que você está fazendo com todo aquele dinheiro? Você comprou avião, você comprou casa, você comprou carro, você comprou tudo, e você não está saindo dali. Por quê? Porque não é sobre o material. De fato, é sobre o espiritual. E aí você vê pessoas tendo que se reconectar com Deus para saírem da depressão, se reconectando com a caridade, ajudando, doando, montando escolas para lugares que não existem ou que crianças precisam andar quilômetros, atravessar rio para poder estudar. E aí você vê pessoas auxiliando nesse processo e melhorando. Por quê? Porque a gente volta, né, sobre a caridade, sobre o espírito e não sobre o nosso corpo físico aqui, né? Graças a Deus que vai desaparecer essa desigualdade social. É. Vamos lá, 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para um proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles. Serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. Então, é sobre o plantar e colher, né? Não, o plantio ele não vai ser obrigatório, mas a colheita ela vem. Então, quando a gente fala que o espiritismo ele é luz, eu acho que ilumina, de fato, porque você consegue entender que não é uma barganha. Não estou barganhando com Deus no sentido, eu vou fazer essa coisa boa aqui, porque lá na frente eu vou. Não é nesse sentido, porque você tem que fazer de coração, né? Você tem que fazer se doando de verdade. Mas quando você entende que você precisa fazer o bem, começando por você, porque é a reforma íntima, né? Você se autoconhece, começa a entender os seus defeitos, trabalhar isso, para daí você partir para o próximo, e isso eu acho que é uma como se fosse uma roda, né? Que você, um despertar, porque você vai fazendo para você, aí daqui a pouco o seu marido, sua esposa fala, mas o que essa pessoa tá fazendo que tá melhorando? Quero fazer também. E você vai passando isso para os seus filhos, porque eu acho que é daí, né, que vem. Então, por isso que também a criação dos filhos hoje em dia é muito importante, porque as pessoas não sabem o que querem, não estão apegadas a Deus, só ao supérfluo. Então, você cria um filho só em questões de ter, e não de ser, e não das coisas reais que necessitam. E uma hora a gente vai ter que colher isso que a gente está plantando, né? Então, não é só sobre ter que fazer. Porque você pode sim, eu acho que inicialmente, se forçar a fazer o bem. Mas uma hora que você começar, eu acho que o prazer é tanto que vira já uma coisa da alma, assim, mesmo, né? E é sobre isso, eu acho. Você pode sim se forçar, eu acho, porque tem gente que tem que tem que ser no trampo, né? Você vê a pessoa, você tem que obrigar. Não, vamos lá sim, fazer igual. E aí, a partir do momento que a pessoa tá lá, eu acho que não tem como. A caridade é uma coisa que ela é de alma mesmo. Então, eu acho que quando você tem um olhar para o necessitado, não tem como ter um sentimento, eu acho que de obrigação. Eu acho que é isso, sabe? Mas tem que começar, né? E aí, depois que começou, eu acho que. E eu acho que nós, né, estamos mudando a nossa consciência, a forma que nós vemos as coisas. O que você está comentando aí agora, sabe? Eu acho que a sociedade vai chegar num ponto também onde o que é que tem valor é o ser, não ter. É você ser carinhoso, é você ser caridoso, né? Você ser benevolente, você ser uma pessoa amiga, uma pessoa meiga. Sabe, essas coisas é que vão dar valor.
Uhum. E eu acho que nós estamos chegando lá. Parece que nós estamos espantando, porque tecnologia chegou tão rápido, cresceu muito rápido, que a gente ainda não sabe lidar com elas ainda. Mas é muito bom ainda, tá? Sim. Porque a gente vê muita coisa e a gente espanta para sempre que está tudo errado. Mas eu acho que está começando essa luzinha no coração Despertar, de né? despertar na gente, essa consciência nova. Vamos lá, mais uma. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo. Que dizes? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre será pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma empoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo do que o dos homens. Difícil, né? A gente vê tantos casos de riqueza herdada que a pessoa criou um império e aí quem herdou, em questão de meses, acabou com tudo. Então vem de novo sobre a desigualdade das riquezas iguais, né? A gente pode dividir e vai ser difícil. O pessoal que ganha voto também, né? Acaba É. rapidinho. E aí fala também sobre, acho que a origem, né? Por exemplo, se é de roubo, se se você herda uma coisa que é de Uma coisa ilícita e ilícita, imoral. imoral, né? E aí eu acho que depende do que você faz com esse dinheiro, é o que vai mudar o rumo Esse é um problema tão da marcante herança. assim, que as empresas que cuidam dos milionários, né? Eu trabalhei numa por 5 anos, a Wealth Management, administração de riquezas, que tem o pessoal que tem as riquezas, né? Nessa companhia você tinha que ter no mínimo 20 milhões para você ter conta lá. E aí tem, Rani, um processo de educação da família, dos filhos, da esposa e dos que vão herdar, para que eles não joguem, como você falou, de um dia para o outro, tudo fora. Então, tem um processo, tem um departamento só de educação familiar. Então, a educação aí não é só. Normalmente tem um inspirador ali que tem um jeito de mexer, de administrar, mas aí os outros vão sendo treinados nesse sentido também. Porque eu acho que se você nasce numa família assim com tanto dinheiro, não é à toa, né? A gente já combinou isso antes. Mas é engraçado. Tem um motivo, né? É porque às vezes a riqueza ela é mais challenging, like, é mais desafiadora Desafiadora. do que a pobreza. Sim. A Ah, é. possibilidade de Não, se você ser você mais não, feliz. se você herda nada, Isso, entende? Você tem que trabalhar e conquistar tudo. Agora, se você já herdou tudo, isso. o que fazer com aquele tudo é o desafio, É o né? desafio. Então, Isso. eu acho que se a gente tem situações como essas, por exemplo, de pessoas que já nascem, né, herdando, assim, muita coisa, porque ela tem um propósito, né? Ela tem que fazer alguma coisa. E aí vem do livre-arbítrio, de fazer o bem com aquilo que recebeu, ou de usar para fins próprios e acabar com tudo, né? Eu acho que vem também daí tudo isso que a gente está falando sobre livre-arbítrio, sobre. A gente tem na família também brigas, né? Assim, irmãos que eram super unidos, de repente Por dinheiro. faleceu os pais, aí desencarnou, aí na hora de dividir, há brigas, né? Tem duas famílias de lados diferentes, que eram duas irmãs lá, que eram super amigas, são inimigas, e também três irmãos, que dois se juntaram contra um, e ninguém recebe nada porque estão brigando Tão toda brigando. hora uma coisa, né? O que eu achei muito interessante aí, Jane, é que você está falando também, sabe, assim, é,
o desejo secreto de possuí-la o mais depressa possível. Esse depressa aí é o tempo que a gente quer as coisas, sabe? Achando que quando eu conseguir tudo aqui, a coisa fica melhor. Na verdade, não é isso. Não Não, fica e feliz. também É isso, essa desejar, ideia. desejar a morte dos pais para ter herança. A Olha gente pra você tem ver. na história, né? Na história mesmo da nossa civilização, filhos que matam os pais para herança. A gente tem um caso famosíssimo, né? Que aí você vê a pessoa até hoje, por exemplo, matou os pais, foi presa, ficou em liberdade ali condicional, não pode morar em lugar nenhum, porque quando a pessoa descobre que é a pessoa não quer de vizinho, Isso. então a comunidade se junta para tirar. Quer dizer, valeu a pena, né? Não sei, Pois é, assim, é uma coisa a necessidade de querer ter rápido uma coisa. É que que seria sua de qualquer forma. É Exatamente. porque a pressa, ela te dá uma ideia de que no futuro você vai estar melhor, numa situação melhor. Na verdade, não está. É quando que, se você começar a ver no tempo de Deus, que a gente vê o Divaldo, o Chico, a gente dá, e até o André Luiz nos relatos, nos livros dele, essa é quando você melhora que você começa a vibrar em esferas mais elevadas, é que aí você sente mais o prazer de viver, o prazer, quando você for da alma, Exatamente. Não sabe? é, Então, você pode estar com o cofre cheio não, e, é a elevação da sua não alma. dormir E direito. eu acho que também a gente fala sobre tantas coisas aqui, porque essa pressa, por exemplo, cadê a paciência, né? Porque é uma coisa que já não é sua. É isso também. Você tá invejando uma coisa que não é sua. Então, assim, a gente fala de várias coisas, né? Da inveja, da falta de paciência, de tanta coisa. Eu acho que até de falta de limite, É, porque onde já se viu, gente? mas a sociedade, ela preza para quem tem dinheiro. Olha Exato. o carro que ele tem, olha o preço disso, olha o preço daquilo. Isso aí é um engano. Há pouco tempo, teve um casal na nossa casa e que ele comentou na mesa lá que ele, a esposa dele é de uma família com mais recursos, que ele não pode falar porque ele não teve os recursos que ela teve. Mas ele contando assim, dá uma impressão de que ele estava achando que ela era mais importante do que ele, porque ele não tinha. Aí eu pensei, eu não cheguei a fazer pergunta, mas está na minha garganta, quando eu encontrar um dia eu vou falar. Fala assim, Calma. você está falando o negativo, isso aí você está elogiando a esposa ou elogiando você? Porque aquele que passou pelo sacrifício, muito melhor para Muito ele. melhor É para ele. muito menos problema, porque o dinheiro, ele é uma prova. Porque se eu tiver um dinheiro aqui, eu posso, na minha ilusão, me considerar superior ou humilhar a pessoa, né? E não é por aí. Mas e aí também, a gente É volta uma naquilo, prova maior, como você falou, né? na A parte do riqueza. espiritismo, naquele triângulo que a gente estuda, né? O que você está colocando aqui é muito interessante. Talvez está sem perceber. Não é o ser dinheiro, o ser rico, é o ter. Não é o ter, é o Eu sei. ser. É. Então, na medida que a gente vai dando valor, prestando atenção no ser, você evolui mais, você se sente mais fulfilled, você se sente mais realizado, sabe? Isso tudo é muito interessante. Mas isso vai nos despertar da consciência também. E por isso que a criação, eu acho que hoje a gente tem que focar muito na criação dessas crianças, porque eles estão crescendo muito sem limites, sem valores, né? E isso futuramente a gente já vê, né? A gente já vê porque a gente vê hoje adolescentes e aqueles que estão começando assim, a vida adulta, que estão saindo de um e entrando pro outro, assim, são crianças. É a mesma coisa como se eles tivessem ainda 13 anos, eles têm 20. Então, assim, o que que tá acontecendo, né? Como é importante. Eu acho que, assim, a gente vem de uma coisa que a gente fala assim, eu não quero fazer isso, eu não quero ser igual, eu não quero fazer isso que a minha mãe fazia comigo. Tudo bem. Uhum. Só que a gente tira tantas coisas que às vezes a gente deveria implantar, porque é daí que a gente vai criar um ser humano para o futuro. Você tira tanto a responsabilidade que a pessoa não, por exemplo, não consegue se frustrar, porque você não deixa. E muitas vezes também é a questão da administrar bem ou não. Eu conheci um casal, um outro casal no Brasil,
Claro. Eu conheci vários, mas esse especificamente eu fiquei impressionado com ele. Ah, porque ele ganhava um pouco mais de um salário e a esposa dele um pouco mais de um salário, mas ele já tinha comportamento próprio, tinha equipamento de Pois é. show, tinha televisão, porque se organizavam, planejavam tudo, fazia tudo com planejamento. É incrível isso, né? Eu ficava admirando, falei, como é que acho que era Marcelino o nome dele, dizia, como é que o Marcelino já tem isso tudo, meu Deus, né? Tem gente que ganha um salário e todo ano faz uma viagem maravilhosa. Que a gente tem Exatamente. sequência. Não é? Alguém escreveu ali, a gente perdeu. Não, tá aqui, ó. A sociedade que a gente tem é consequência das famílias que estão quebradas, Uhum. sem Deus, sem responsabilidade. É. É, Então vamos lá. Pergunta 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por este fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo, se o ignoram, como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Difícil, né? Mas é aquilo que a gente está falando, né? Se você herda, o que que você vai fazer com aquilo que você herdou, né? Enfim. A justiça divina, ela é perfeita. Se você herda um império e não fica na tua mão, vai, some, porque você não merecia. Quem receber é o É o que está merecendo. cabe Muitas vezes foi o prejudicado. lá Exatamente. Que a gente não pode julgar, né? É, não É, poder. Porque a justiça, ela é válida, né? Ela não é, ela é Perfeita, né? perfeita. A justiça E aí nós julgamos de maneira errônea, provavelmente, porque eu já julguei muitas vezes, eu não podia ouvir falar assim, ai, a mãe abandonou o filho. Fala, como pode uma mãe abandonar um filho? Porque não entra na minha cabeça. Mas depois que eu li em algum lugar falando assim, que muitas vezes algumas mães não podem ter filhos, ou não vão ter aquele filho que precisariam, né, para resolver algumas pendências. E aí algumas mães têm os filhos, e aí essas outras herdam os filhos dessas mães, é porque aquelas tinham só que ter e as outras que tinham que cuidar. Enfim, então voltamos à justiça aí perfeita, né? Não podemos julgar. Ali também, quando a gente estava falando aqui, negócio de herança, até de mãe e filho também, a gente nunca sabe. Aí, quando eu vi que veio na minha mente, quando os pais são meio severos na gente, dão uns tapas bacanas, dão uma surra legal na gente, sabe? A intenção com que eles faziam aquilo não era talvez de machucar nada, era Não. só de amar, sabe? A forma de expressão, então, a gente, é por isso que essa consciência nova é muito importante, é que, por exemplo, assim, qual que é a intenção que foi feita para mim, sabe? Aí as pessoas, que eu fui abusado com meu pai, ou fui abusado com minha mãe, então, de tapa, tá? E aí, mas então, quer dizer assim, tem coisas que, infelizmente, a intenção com que a pessoa fez a coisa é tão... Eu acho que é o limite com que se faz também, né? Porque você não vai querer educar dando uma surra a ponto de ser um sangue, né? É o limite. E eu acho que cada pai conhece seu filho. Na minha casa, muitas vezes a conversa, o castigo, não adianta, tá? Não adianta. E aí você quer, você não quer. Só que alguma coisa tem que fazer. Porque você escuta muitas pessoas, você lê muito. Ah, tem que conversar, você conversa. Não adianta. Tem que colocar de castigo, você coloca, não adianta. Você faz o quê? Você doa? Um centro que é muito difícil, porque a gente não vem com manual Não tem... na vida, né? Então, assim, é muito difícil você acertar e errar. Então, você tem que, às vezes, testando algumas coisas para ver se na sua casa, por exemplo, vai dar certo ou não, né? Eu acho que a gente só tem que pesar ali a forma que isso vai ser feita, né? Então, vai pegar um cinto e uma cinta e... Entendeu? E às vezes o Lucas, mas às vezes a gente dá uns tapas na bunda dele, porque tem fralda, não vê. E ele chora, não tem uma lágrima. Já tá Ele aprendendo faz, já.
não escorre uma lágrima. Mentiroso, entendeu? Sabe? Mas ele já entendeu. Porque aí quando você fala, olha, vai apanhar na bunda. Isso. Aí ele tira a mão. Qualquer outra coisa que você falar, não adianta. Então é difícil. Não é fácil. Vamos lá, 810. Sem quebra da legalidade, podemos dispor de nossos bens de modo mais ou menos equitativo. Seremos responsáveis, depois da morte, pelo destino que lhes houvermos dado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações. Amargos, sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Então é isso, né? A gente tem sempre que fazer o bem, não importa o tipo de ação, você tem que fazer o bem, né? Porque s- se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar frutos amargos, você vai colher isso no futuro. Então, eu acho que tudo volta para o bem, para a caridade, para o amor, né? É sempre a gente falando das mesmas coisas de maneiras diferentes, para que talvez o entendimento ele aconteça de alguma forma, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito e não é difícil de compreender. E aí acho que eles vão colocando para a gente os temas diferentes, mas que eles vão abrangendo tudo que é para a gente conseguir, talvez, ou relacionar as coisas, ou. Porque é isso, a vida, a gente está aqui para fazer o bem, a gente não está aqui para outra coisa. A gente precisa fazer o bem, a gente precisa amar, a gente precisa ser caridoso, Precisa crescer, né? para a gente poder evoluir, né? E ajudar o próximo. Então, assim, é tudo sobre o bem, sobre o amor. Sempre, E às vezes sempre. a gente pensa que a caridade ela sempre é aquela físico, mas um gesto, uma palestra dessa, um abraço, sabe? É tão carinhoso, faz tanta diferença dela na vida da gente que é incrível. Deixa eu correr aqui, porque ainda tem umas perguntas aqui, ó. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? São cultores de sistema. Esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja, não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e então corais atrás de quimeras. A gente já até falou sobre isso, né? Mais de uma vez aqui agora. Será possível? Cadê? Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gesto, nenhum gosto sinta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Então é isso, né? A gente, mais uma vez, falando das aptidões, que sempre vai existir alguma coisa que alguém goste de fazer, e que de fato nós deveríamos fazer aquilo que nos dá prazer, para podermos, eu acho que, ter uma vida mais leve. E se a gente praticar a lei da justiça, iniciando dentro de casa, talvez a gente consiga um mundo melhor, né? Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros?
A milde é a má educação que lhe falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, eu acho que a sociedade tem sim a sua parcela de culpa, né, sobre as coisas que acontecem, mas a moral individual é o que pega para que isso de fato aconteça. Então, a sociedade tem a sua culpa e provavelmente paga por isso, mas a moral individual de cada um é o que faz essa desigualdade aumentar, né? E essa educação moral vai melhorar, porque Emmanuel vai ser responsável por ele fazer toda a estrutura de educação como ministro da educação no Brasil, né? Graças a Deus. Graças a Deus que ele já tem 25 anos. É, daqui a pouco. Quase. E aí eu coloquei uma frase para encerrar aqui, que é de Allan Kardec. Em uma sociedade onde alguém morre de fome, deveríamos ter constrangimento de viver nela. Tal abundância que o planeta nos oferece, tais os recursos que poderiam ser repartidos, sem diminuir a abundância daqueles que possuem em demasia, promovendo o indivíduo. Então, é isso, né? Que possamos olhar, que possamos olhar a vida como não só dentro de nós, né? A gente tem que começar dentro de nós, mas isso precisa expandir. Eu acho que as nossas atitudes, enquanto caridade, amor, ações do bem, em pequenos gestos iniciados, talvez, é o que fará a diferença para a gente conseguir chegar um dia, a acabar com as desigualdades e tantos problemas sociais que a gente vê por aí, né? É isso. Muito obrigada, gente.